A minha entrevistada de hoje é Ediene Costa, que é corretora de imóveis e é especialista em imóveis rurais. Ediene, tudo bem? Tudo bem, Divino. Prazer estar aqui novamente com você. Novamente. Né? Depois de tanto tempo. Já tem uns meses, já tem um tempo que a gente conversou. E é justamente por isso que eu te chamei novamente ao programa, ao podcast, porque naquele momento que nós conversamos, parece-me que foi, eu creio que foi em abril do ano passado, não me lembro bem? Eu acho que mais ou menos isso, eu acho que já tem um ano, né? É, por aí. É. Então, a gente tinha um mercado, né, um mercado de imóveis rurais. Uhum. E hoje nós temos outra situação, e é justamente isso que eu quero entender. Qual é a situação que nós temos nesse momento? Bom, Divino, o cenário, assim, o ano passado, mais ou menos nessa mesma época, a gente tinha uma ideia do que viria a acontecer. E realmente veio tomando mesmo o cenário que a gente imaginaria, então chegou esse momento, né? Hoje a gente tem muita oferta de áreas rurais, mas negócios concretizados mesmo, a gente tem muito pouco. Então, assim, na realidade, hoje a gente tem uma oferta maior de terras, né? Mas com uma demanda menor. Então, a gente vê um cenário, assim, de pessoas com muita cautela na compra, né? E a gente tem muita oportunidade de venda. Mas o que a gente percebe, que nós como corretores, né? Eu falo nós, porque os colegas, né? A gente sempre está em contato com outros corretores, colegas da mesma área. A gente percebe que o quadro ainda, assim, o pessoal ainda não... A ficha não caiu, que terra hoje, para você vender, se o pessoal não ajustar preço, não vende, né? Então, ainda tem terra, assim, que está com preço alto ainda, né? E o pessoal ainda não entendeu que, olha, negócio para se fazer, o preço tem que dar uma diminuída, principalmente para terras, para produção de grãos, né? Vamos falar lá uma terra para soja, milho, são terras mais férteis, né? Terras melhores, ainda estão super valorizadas. Bom, vamos entender um pouco o que fez com que houvesse essa oferta maior no mercado. Quais foram os fatores? Divino, assim, são alguns... São vários, né? É um somatório aí de fatores. Muita gente se endividou no mercado, né? No mercado aí de grãos, de produção de grãos. A baixa da soja, né? Então, alto índice de endividamento. Muita gente, muito arrendo sendo devolvido, né? Então, quem tinha uma terra arrendada... e já tinha feito um compromisso, às vezes, com aquela programação do arrendamento, o arrendatário não consegue honrar, né, por conta do preço da soja, do cenário econômico no momento, faz essa devolução. Então, é uma cadeia, né? Então, a gente vê que uma coisa vai levando a outra e a gente tem esse cenário. O cenário econômico também. Então, muita gente saindo do agronegócio, né? A gente tinha muita gente entrando no agronegócio, né? No cenário aí, vamos pegar 2020, 2022, né? Aqueles que viam ali uma oportunidade, porque estava tudo indo muito bem, os preços das commodities lá em cima. Era uma oportunidade de, peraí, vou entrar no mercado que está em ascensão e vou ganhar dinheiro. Então, às vezes, é uma pessoa que não era tão da área, não era, assim, não era tão familiarizado, não tinha um histórico. Não conhece os ciclos do agronegócio. Não tinha esse conhecimento, né, da profissão, da área, e entrou, né, vendo uma oportunidade, mas o cenário mudou e muito, né? A gente observa que não é só o cenário brasileiro, é um cenário geral, global, né? O grão em si, a gente observa que teve essa queda aí geral. No Brasil, a gente ainda enfrenta a questão política que influencia muito, né, no otimismo das pessoas, e isso influencia no preço e tudo mais. Lécia, você tocou num ponto interessante. De que forma que o otimismo influencia no mercado?
Olha, Divino, se a gente tem aí pessoas, vamos falar empresários, investidores, que estão desanimados com o setor, a gente não tem um investimento no setor. Então, aquilo que a pessoa antigamente olharia como uma oportunidade, não, peraí, eu vou investir nesse negócio, que esse negócio aqui ele tem potencial, né? Então, ele colocaria mais dinheiro ali. Se ele está desanimado, ele não, peraí, nesse segmento eu não vou, porque não está muito difícil, o governo tem dificultado, a soja está em baixa e terra complicado, porque é trabalhoso, né? A gente sabe que o agronegócio, ele é a gente fala que é uma fábrica, né? Uma indústria a céu aberto. Né? Quer dizer, o produtor, não importa se é produtor de carne, se é de grãos, né? O produtor, ele em si, ele enfrenta vários obstáculos aí no dia a dia. Se você tem mais fatores além desses já, né, habituais aí do cotidiano, desincentiva, né? Na verdade, dá um desânimo. Então, a gente vê pessoas muito mais, os investidores muito mais cautelosos, muito mais desanimados com o agro, em função desse conjunto aí e em função muito da política, né? A política, ela deu uma desestabilizada, o agronegócio assim, se sentiu muito prejudicado, né? Isso desanimou muitos investidores. E o que acontece? Então, aquela oferta, aquela procura, aquela demanda que a gente tinha por abertura de terras, né? A pessoa que, eu planto 1.000 hectares, espera aí, eu quero expandir, eu quero plantar 2.000. E acontecia muito isso, na nossa região aqui principalmente. Hoje a gente vê muita cautela, mas muita cautela mesmo. Então, o pessoal que plantava 1.000, ele fica ali no 1.000, às vezes ele até reduz os 1.000 hectares, sabe? E você acha mas ele não quer expandir. Você acha que ele vai buscar ali um investimento, um incremento de produtividade na área? Ele vai buscar melhorar, né, ali os números dele dentro do que ele já tem, dentro da área que ele tem. Em vez de abrir novas áreas, expandir, investir em compra de terra principalmente, ele não, nesse momento ele fica bem cauteloso, se ele tem dinheiro, ele guarda o dinheiro, ele não investe, ou investe em outro setor que está, às vezes, numa ascensão, mostra uma oportunidade melhor, com ganhos melhores, ele investe, que é o mercado imobiliário já urbano. Então, muita gente tem saído do agro, dos investimentos do agro, e migrado para os imóveis urbanos. Então, vamos só voltar um pouquinho, só para a gente entender os fatores que levaram a isso. Nós temos aí queda das commodities, né? Sim. Principalmente soja e milho, e os valores caíram muito. E ainda tem a questão da pecuária, né? O tal do ciclo pecuário, quer dizer, vai começar a haver uma reversão, mas ainda a gente falando dessa reversão aí, Divino, a gente já tem sentido. Na nossa região aqui, principalmente, quando a gente fala na nossa região aqui, Goiás, né? A gente já tinha comentado sobre isso anteriormente também, sobre a falta de áreas para pecuária. Isso, né? Então, assim... Naquela última conversa nossa e tal, né? Sim, então a gente tinha uma demanda maior por área e uma oferta menor. E continua. E com essa inversão aí, com essa mudança no cenário, né, da pecuária... o gado se valorizando um pouco mais, se mostrando mais promissor a médio e longo prazo, eu já aqui na imobiliária, né, já observei a procura maior por terras para arrendamento para pecuária, né? A gente já tinha uma demanda grande, não conseguimos atender, né, porque a oferta de terras para pecuária ainda é muito reduzida, mas o que a gente tem observado? Áreas que até então o proprietário arrendaria, né, assim, o objetivo dele era só para grãos, ele já mudou. Porque ele tem observado o seguinte: se for para grão, ele não vai arrendar. Principalmente terra de abertura, que é aquela terra que ela é uma dupla aptidão, que é uma terra um pouco mais fraca, que demanda um investimento, que demanda uma abertura ali, é um gasto muito grande, assim, principalmente inicialmente, e não tem tido sucesso nesse arrendamento, justamente por conta de tudo que nós falamos. Mas, em compensação, ele consegue arrendar para pecuária, né?
E assim, então tem algumas pessoas, alguns que já estão mudando. Peraí, eu não vou arrendar para lavoura aqui, mas então vou arrendar para gado, né? Mas mesmo assim a oferta ainda é muito pouco. Então a gente tem uma demanda maior, né, para pecuária e uma baixa, mas muito baixa para grãos. Então vamos voltar na análise que a gente estava fazendo. Nós temos a queda do preço das commodities, né, que acabou influenciando muito. O preço do arrendamento, que realmente ficou muito elevado. Ficou. Né? Houve uma valorização muito grande. Uma supervalorização. Supervalorização. Né? Custo de produção, que acabou ficando muito alto na agricultura. Sim. Né? Apesar dos preços terem caído, dos insumos, de mas aí não impacta, e tal, mas não caiu tanto. Não impacta tanto porque o custo de produção ele baixou, né? Mas em compensação grão também. Então, quando você vai para a balança, um pelo outro, eu tenho um insumo mais em conta, às vezes um implemento mais em conta, mas em compensação o preço do grão também baixou. E tem a questão do inconsciente daquele valor da soja lá de beirando R$200. Às vezes, principalmente quem não tem um histórico, uma vida pregressa no agro, a conta dele é essa. Nossa, a saca chegou a 190 e hoje está a 110. Então, ele não vai colocar tudo na ponta do lápis, assim, né? Eu tô falando dessa pessoa que não tem essa experiência, essa bagagem toda. Porque quem tá no agro há muito tempo, ele pega um histórico aí de 10 anos, 20 anos, né, na profissão. Então, ele já sabe, ele já tinha essa noção de que o preço do que iria acontecer, né? Então, mas a gente fala do mercado quando ele está efervescente, quando ele está ali, né, naquela... Tudo que tem alta, todo mundo quer, né? Então, assim, e os preços chegaram nesses níveis altos em função dessa euforia. Dessa euforia, assim, né? Isso mesmo. Uma coisa que eu entrevistei aqui há pouco tempo atrás, um grande produtor rural que tem uma grande experiência, eu não vou citar nome porque eu acho que é até desnecessário, mas ele tem uma experiência muito grande, planta em várias áreas, vários municípios diferentes, e uma das coisas que ele falou que me chamou muito a atenção foi o seguinte, ele comentou assim: nós precipitamos quando nós começamos a abrir áreas que não tinham aptidão para a agricultura, principalmente terra de areia. Foi um erro nosso, né? E naquele momento, quando ele falou erro nosso, é porque ele se colocava na mesma posição, né? Ele não estava dizendo, olha, os outros erraram, né? Estava dizendo, olha, eu também, mesmo com a experiência que eu tenho, eu errei. Porque o produtor, ele tem essa questão ele sempre quer aumentar a área, né? Sim. É um desejo de qualquer produtor rural aumentar a área, produzir mais, crescer, né? E houve essa procura muito grande. Bom, Ediene, então nós temos agora um outro momento. Nós temos um momento em que a disponibilidade de terra, ela existe, mas o produtor, para arrendar essa terra, ele não quer. Quando você fala de arrendo, você está falando também de terras para venda? Também. Principalmente venda, né? Venda, ela tá bem... assim, o arrendo tá fraco, tá bem... Deu uma desacelerada, né? Uma recuada. Mas as vendas também. As vendas, nós sentimos a mudança aí nas vendas desde dezembro de 2023. De 2022 para 2023, a gente já começou a sentir, né? E isso tem sido intensificado dia a dia. Então, os negócios que têm acontecido de venda de propriedades rurais são os negócios de oportunidade. Então, é aquela pessoa que tem um imóvel rural para vender, que ele está vendendo abaixo do preço de mercado. Então, vamos falar que se hoje o vizinho dele está pedindo 200 mil... né? A vizinhança ali, 200 mil. Se ele não vem, se ele colocar aí abaixo, eu tô falando 200 mil, ok, vamos dar um exemplo, tá? Só exemplificando. Seria um número aleatório. Um número aleatório.
E se a vizinhança ali, a região, está sendo comercializada por 200, fala-se, pede-se, né, 200 mil por alqueire, para a venda acontecer, ela tem que ser aí de 180 mil para trás, para poder acontecer. E mesmo assim, um pagamento parcelado, sabe? Ou com permuta. O pessoal tem pedido muita permuta? Coloca bastante. Casa, coloca máquina agrícola, essas coisas? O que a gente percebe, assim, no mercado é isso. Os negócios que têm acontecido, eles envolvem sempre permuta, outros imóveis, máquinas agrícolas e parcelamentos. Então, em espécie mesmo, à vista, né, ali não tem acontecido. E são números altos. Geralmente essas vendas, elas são vendas parceladas, né? Mas envolvem a casa dos milhões. Isso. Né? Então, assim, não é algo tão barato que você vai ali e fala, tá aqui à vista. Não, sempre são negócios mais... que envolve parcelamento, mas diante do cenário, esse parcelamento ele tem que ser extenso, né, mais do que o habitual, tem que envolver outros imóveis, né, como permuta, como um maquinário ali como permuta. Então é o que tem acontecido. Então é um mercado que recuou bastante, né? E os negócios que ainda têm acontecido são negócios assim realmente que o investidor vê como uma oportunidade. Opa, se eu comprar aqui agora, eu estou comprando porque tá barato. Né? Estou comprando porque eu vou ganhar. Porque eu vou ganhar. Tá. Uma outra coisa que aconteceu há um tempo atrás foi pessoas que desistiram de plantar, eles vieram preparar a terra, fizeram ali todo o processo de abertura, calcarearam essa terra, fizeram aquele processo inicial ali, tudo que tinha que ser feito. E que depois recuaram no segundo momento e desistiram de dar prosseguimento de plantar. Né? E esse pessoal começou a colocar esse investimento à venda, digamos assim. É o ágio que a gente fala, né? Isso, essa é a palavra que eu acho que eu não estava sabendo, então, que eu não estava lembrando. Vender o ágio, por exemplo, de um arrendamento, né, para soja. Vamos falar aqui. A gente fala muito de soja porque a nossa região é forte, né? Soja, milho, lavoura em si. O pessoal fez todo o serviço pesado ali do início, todo o investimento, e perdeu o fôlego, né? Opa, aqui eu não consigo mais, né? E agora eu preciso passar isso para frente. Tem enfrentado muita dificuldade em passar esse arrendamento para frente, em vender o ágio. Não tá fácil. Tá bem complicado, justamente por tudo que nós falamos, né? Quer dizer, as pessoas, os investidores, eles estão cautelosos, desanimados, né? Então, assim, aquela euforia, né, do setor, olha, vou investir. Eu tenho amigo, né, conhecidos também, que não faziam parte do agronegócio, não tinham uma tradição de plantar, não era um conhecedor da área, mas ele viu uma oportunidade ali de entrar no mercado, né? O grão estava em alta, e embarcou, foi lá, arrendou uma terra, fez todo o trabalho, plantou, safra, né? Geralmente a primeira não se colhe bem, sabe? Todo mundo que vai abrir terra sabe disso, então leva aí um período bom. Mas aí ele pegou a fase pior, porque a hora que ele plantou a primeira ali, que ele fez a primeira safra dele, o grão já começou a despencar. Ele fez safrinha, já tinha adquirido insumo caro. Ele já tinha feito os investimentos todos necessários, né? Que precisava se fazer. Ele já estava na safrinha a coisa assim degringolou e aí ele teve que vender o ágio. Fez isso, né? E aí ele conseguiu vender parcelado bem abaixo do que ele investiu. Quer dizer, ele perdeu o dinheiro, né? Mas conseguiu amenizar um pouco o estrago ali, ele né? O prejuízo. No momento errado. E aconteceu isso demais. Então, muito aconteceu isso muito. Então, o que ainda consegue, às vezes, passar um arrendamento, vender um ágio ali, ele às vezes consegue diminuir um pouco o prejuízo, mas ele vai ter prejuízo. Não adianta ele falar que ele vai ganhar dinheiro passando ágio ali, vendendo ágio, que hoje não. Você fez uma colocação lá no início da nossa conversa que foi o seguinte: quem quiser arrendar a terra hoje vai ter que cair o preço e muita gente ainda não caiu a ficha.
E não só arrendar, Divino, mas vender também. Vender também. Se hoje eu tenho uma propriedade rural, eu realmente quero vendê-la. Ou precisa. Ou preciso, né, vendê-la. Ele vai ter que vender abaixo do valor que a vizinhança está vendendo. Tem que fazer uma adequação à realidade do mercado. Vai ter que fazer. Porque, assim, não é que a terra não valha, né? Mas o mercado não paga. O mercado não está pagando. Então, eu quero vender, eu preciso vender. O que o mercado está pagando? Mas com isso, você acha que pode vir a acontecer, então, dos preços virem a cair daqui para frente, já que muita gente vai precisar de dinheiro e vai precisar, às vezes vai segurando, mas num determinado momento vai ter que abrir mão e vender essas áreas e nesse momento, para vender, ele vai ter que cair o preço. Então, pode acontecer do preço vir a cair mais? Pode sim, Divino. O que a gente percebe? E isso eu acho que é sempre, né? Quem não precisa vender, quem está com as contas em dias, ali está tudo organizado, a vida redondinha e pode manter, ele vai segurar, ele não vai vender. Tem gente que só compra, não vende, né? Nem alta, nem baixa, ele só compra. Mas o que a gente percebe é que muita gente precisa vender. Ele tem que vender. Ele não consegue dar sequência no negócio, ele vai ficar com a terra parada, às vezes com dívidas, sem operar ali, porque ele não consegue, ele não tem renda para operar, para fazer ou ele vai ter que arrendar, se ele não quiser vender mesmo, né? E dependendo da terra, a solução ali é vender, né? E o que a gente percebe é que, assim, eu tenho algumas propriedades que antes, vou dar um exemplo aqui também, exemplificar números assim, só para números aleatórios, né? Mas só para a gente ter uma noção. Eu tenho propriedade que o ano passado, há um ano atrás mais ou menos, ou às vezes um pouquinho mais de ano, ela estava sendo oferecida R$250 mil por alqueire. Hoje, a mesma propriedade vende-se a 200 mil. Então, era 250 mil. Um ano depois, olha, 200 mil eu entrego. E mesmo assim os negócios... Mesmo assim, não tem comprador. Por exemplo, 200 mil à vista. Não adianta. Qual é o perfil de terra que o pessoal busca hoje? Porque antes era o seguinte, o perfil era o que tinha, era o que aparecesse, né? O que aparecesse na frente pegava. Divino, por exemplo, vamos falar aqui para arrendamento, o perfil de cliente que me procura, o perfil de terra que ele quer. O cliente que tem procurado arrendamento para lavoura, para grãos, é aquele cliente que está estabilizado, que ele está muito bem, ele já está na profissão há um bom tempo, ele está muito tranquilo e ele vai expandir, ele sabe que o mercado é assim e, quer dizer, ele tem noção de mercado e ele sabe que dá para ganhar. O cara que trabalha muito bem, o cara que é assim, tem uma performance muito boa, trabalha direitinho. Esse produtor, ele quer a terra. Ele quer aquela terra com acima de 30 de argila, plana, plantando, com preço lá embaixo. Então ele quer um milagre. Eu brinco, né? Eu falo assim, o que você está procurando é o que todo mundo quer. Milagre hoje eu não estou tendo. Então, assim, é complicado. Ele não está disposto, ele quer pagar baixo, né? Vamos falar lá no arrendamento, né? Ele quer um arrendamento barato de uma terra de dupla aptidão, pegando uma super terra. Então, assim, é difícil conseguir atender esse cliente também, né? Quem tem um arrendamento, quem está arrendando uma terra muito boa, nesse sentido, uma terra muito preparada, uma localização muito boa, altitude, né? O índice pluviométrico ali perfeito, com a argila lá em cima, né? Acima de 30. Quem tá com essa terra não quer sair dela, porque é uma terra que, cara, só se realmente for um infortúnio aí, acontecer algo fora do... Né, E no geral já é alguém que vem plantando há muito tempo, né? É alguém que é do negócio, né? Quando não é alguém ele que vai entrou sair dessa terra, ele já coloca outra ali, ele mesmo já... Ou o próprio produtor, o próprio proprietário da fazenda acaba assumindo aquilo ali, porque já todo o trabalho foi feito, ele sabe que aquilo ali é só dar continuidade. Então,
são negócios mais difíceis, sabe? Da gente, vamos falar assim, nós como corretores e imobiliária, já são negócios bem difíceis mesmo de atender. Lógico que a gente tem que garimpar mesmo, porque aí é achado, é algo assim, sabe? Nossa, tem que agarrar com unhas e dentes. Você falou da volta da pecuária, né? Hoje, para arrendar, quer dizer, arrenda-se para a pecuária, né? Foi o que eu entendi que você disse. Isso, de certa forma, demonstra meio que um desespero de quem tem, porque nós sabemos que a diferença entre pecuária e agricultura é que a agricultura necessita um grau de investimento maior, muito alto, né, no solo, enquanto que na pecuária não. A pecuária, na medida que dá, vai se fazendo, não é um negócio assim que coloca-se muito dinheiro no solo. Aliás, muitas vezes tira-se mais do solo do que coloca, né? A gente teve o problema que foi a euforia do mercado aí da soja, soja em alta, áreas que não são propícias para a lavoura, né? Áreas arenosas, às vezes não com relevo não tão bom, a própria localização, às vezes não faz safra, não daria safra e safrinha por causa do clima, que o pessoal estava pegando, né? Os produtores de grãos estavam abrindo essas áreas, áreas que realmente eram para gado, né? Então, como não tinha a oferta de área muito pouca, o que tinha, o pessoal estava abrindo. Foi o que o seu amigo, né, o produtor rural, fez o comentário, né? Então, não que essas áreas não produzam, é que, na realidade, é o seguinte, tem que haver um investimento muito maior alto na área, quer dizer, ele acaba tendo um custo de produção muito mais alto. Mesmo sendo eficiente, mesmo sendo muito bom, né, ele acaba tendo um custo de produção ele muito tem que mais investir alto, muito naquela terra, Isso. né? Porque... E por um longo tempo, até ele chegar a ter aquele perfil de solo legal e tal. E mesmo assim ele vai ter muitas vezes o problema da chuva, que não é tão regular e tal, né? Sim. Então, o que aconteceu? Áreas que eram realmente assim, para gado mesmo, né? Ali para pecuária, estavam sendo ofertadas para grãos, né? E aí o proprietário dessa área, baseado em tudo que nós conversamos aqui, o investimento para uma lavoura muito maior, vai valorizar minha terra aqui hoje, seria 150 mil aqui o alqueire, se depois que coloca soja vai para 300 mil, né, o alqueire. Então, vislumbrando isso, ele, só arrenda se for para soja. Mas a terra dele não tem esse perfil. Quer dizer, para fazer um perfil do solo ali é muito dinheiro, é muito investimento, é muito trabalho, alguns anos aí, né? Então, o que a gente observa? Que está voltando para a realidade, que a realidade, assim, que aquela terra, para você, eu vou abrir uma lavoura aqui, cara, mas eu vou levar aí o quê? 6 anos, 7 anos para falar assim, olha, retornei o meu investimento, está compensando, está valendo a pena, né? Então, essas áreas que eu te falei, até que eu citei um exemplo aqui da pessoa que queria arrendar para soja, mas não arrendou o perfil do solo dela, você viu, ela é 15 de argila, né? 15% de argila numa região que faria uma safra, faria só safra, não faria safrinha. Quer dizer, o pessoal pegaria um ano atrás, 1 ano e meio atrás, mas hoje não. Hoje não, porque o custo de abertura, né, para você fazer ali, derrubar a árvore, e tem a questão também, Divino, uma coisa que tem dificultado, que é na política também, depois dessa mudança política, essa abertura de novas áreas, ela fica mais difícil na parte ambiental. Questão ambiental. Na questão de derrubada de árvores, de você tirar licença para derrubar, para abrir novas áreas. Você sentiu que ficou um pouco mais moroso isso? Tem ficado. Tem regiões que, assim, a coisa foi se complicando. E a tendência assim, que a gente observa, né, é que para se intensificar isso mais, é para ficar mais difícil se abrir, então para você ter as licenças, para você abrir área, a tendência é ficar mais difícil. Bom, já no final da nossa prosa aqui, nós ainda temos um ano de 2024 pela frente aí, como você enxerga esse 2024, como é que você vislumbra o que vem pela frente aí? Divino,
assim, o mercado imobiliário, eu acompanho ele há muitos anos. Eu venho de uma família, né, dessa área tradicional, né? E o meu pai, ele foi um corretor de imóveis rurais aí por 30 anos. E já enfrentou, assim, altos e baixos desse mercado, né? Mas é aquela máxima prevalece, quem compra terra não erra. Então, quem pode segurar, vai segurar, né? Quem não pode, isso vale para o mercado imobiliário em geral, né? Se você vende na baixa, você perde. Se você compra na baixa, você ganha. Sim. Então, essa é a lei do mercado, né? Mas o que eu percebo é que esse ano ele é um ano muito desafiador. Ele é um ano... o ano passado também foi, mas esse ano a gente percebe que mais intenso, pelo menos esse semestre. Pode ser que no segundo semestre a coisa dê uma reviravolta, mas a gente não vê grandes mudanças. A gente acredita que o mercado tende a se manter do jeito que está, sabe? Nós ainda somos privilegiados aqui na nossa região. Ainda é uma região muito rica, que ainda tem muito investimento, né? Mas é um negócio que está, assim, morno, né? Morno para frio. Né? Pode ser que aconteça uma reviravolta aí, muda, né? Então, assim, o cenário pode mudar, a gente sabe, depende muito do mercado de grãos, a gente fica de olho nos Estados Unidos, que isso influencia muito aqui. Guerra em qualquer país. O clima lá não foi muito bem, né? Se o clima lá dá Então, faz parte. Às vezes acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E isso pode ser que seja um fator que eleve o valor dos grãos e acaba que dá uma certa animada e dá uma certa mudada. Mas parar não para. Você vai falar assim, não acontece nada, parou tudo. Não. Diminui bastante. Eu acho que é o momento do desafio é que todos nós precisamos ser mais eficientes. Precisamos, assim, se a gente vamos falar que a gente dava 100%, a gente tem que dar 101% agora, ou 110%. Tem que ter muito mais a gestão na mão, né? Tem que ter mais gestão, tem que ser mais eficiente, tem que ser mais otimista, né? Porque se a gente entra num cenário aí já com um pensamento pessimista, vamos falar no geral, né? Você vai colher o pessimismo, né? Exatamente. Então, é lógico que a gente entende o cenário, né? Eu acho que não adianta você também querer pintar algo que não é real, mas existe espaço para se trabalhar em tudo, né? Tem gente entrando, a gente brinca muito, né? Que tem gente nascendo, tem gente morrendo. E isso no agro é a mesma coisa, não é diferente. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, entender um pouco mais dessa expectativa, entender um pouco mais desse momento, né? E vamos torcer para que as coisas melhorem, né? E um conselho que eu deixo aqui, se você tem oportunidade, se você seu momento de investir, investe que o momento é agora. Ediane, obrigado. Eu que agradeço, Divino, estou sempre à disposição, tá? Espero ser convidada mais vezes. Vai ser. Ediane Costa, que é corretora de imóveis, é diretora da Rural Urbana Imóveis, né, que trabalha tanto com imóveis rurais quanto urbanos, né, e é especialista em imóveis rurais. E veio trazer para a gente uma perspectiva desse mercado de imóveis rurais, baseado até no bate-papo que nós tivemos aqui há um ano atrás.